A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma lição sequenciando esse tão importante assunto que diz respeito à cristologia do Evangelho segundo escreveu João. Ou seja, nós estamos analisando a figura de Jesus Cristo como sendo o Verbo encarnado sob a perspectiva do apóstolo do amor. E hoje nós estamos na lição 3, que diz respeito à verdadeira adoração. Evidentemente, já que estamos tratando da verdadeira adoração, o objeto de estudo, o capítulo central desta nossa exposição é o capítulo 4 de João. E o tema central é a verdadeira adoração, ali onde nós teremos o famoso diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Porque esse diálogo ele é tão famoso, ele é tão importante para a contextualização do Evangelho segundo escreveu João. Justamente pelo o peso das palavras de Jesus e a forma como aquela mulher ela foi impactada. Nós vemos pelo contexto histórico, o contexto cultural, que existia sim uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. O apóstolo João ele vai citar essa rixa no texto, só que ele não vai aprofundar-se nela. Então é o seu papel, professor de escola dominical, explicar o porquê existia essa rixa, o porquê os judeus não se davam com os samaritanos, porque é fácil, né? A gente dá aula, a gente fala do texto, fala, os judeus não se davam com os samaritanos, tá? Mas e aí, por que isso acontecia? Quais eram os motivos? Será que o professor entendeu? Se o professor, o cara que está dando aula ali, né? Porque ele tem que ser o primeiro a entender, ele tem que ser o primeiro a compreender. Se ele não entendeu, fica difícil para os alunos entenderem também. Ok? Então, professor de escola dominical, eu vou explicar hoje, mas eu preciso que você se aprofunde neste assunto histórico, geográfico, em relação à briga, à rixa que se dava entre os judeus e os samaritanos. O nosso texto áureo está no versículo 24 do capítulo 4, que nos diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Gente, essa definição e essa verdade prática é importantíssima. O autor, novamente, foi muito feliz na forma como ele expôs isso, justamente porque ele deixou bem claro o que é uma adoração genuína e o que é adorar a Deus de verdade. Ele não está dizendo que adorar a Deus é ficar gritando na igreja, se esgoelando, falando glória a Deus, aleluia. Não que eu seja contra isso, tá, irmãos? Não é isso, não confundamos as coisas. Eu não sou contra isso, não. Mas adorar não é isso. Ele está dizendo que a adoração está intrinsecamente ligado à vivência, à nossa praxis, à forma como nós vivemos. E é uma vida de rendição. Vamos trocar a palavra rendição por uma que vai expressar de uma forma melhor o que o autor está dizendo aqui? Rendição pode ser trocada por submissão, entrega. Então, adorar a Deus significa se submeter por meio da nossa vida a Ele. Não é só ir limpar o banheiro da igreja, não é só bater cartão nos cultos, não é gritar até ficar rouco, não é rodar, não é fazer aviãozinho negativo, meus queridos. Adorar significa vivência, ou seja, o nosso Deus ele é adorado não através dos nossos lábios, mas através da nossa vida, ok? Uma vida de entrega plena, ou seja, nos entregamos completamente à nossa vontade, o nosso corpo, a forma como nós falamos, a forma como nós nos comportamos, ok? Isso tudo faz parte do que é adoração. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João ainda, capítulo 4, do versículo 5 ao 7, o 9, o 10 e do 19 ao 24. Nós faremos a leitura, ok? E juntos a gente vai discutindo o texto e também
a lição para vocês terem o subsídio aí fresquinho na mão de vocês, tá bom? Vamos lá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Por que eu grifei o cansado aí do caminho? Logo na primeira aula, e o autor da lição também, o autor da revista de apoio, do livro de apoio ao professor, ele vai expor isso. O Evangelho de João, né, o apóstolo João, ele tem como prerrogativa máxima no seu relato, no seu evangelho, retratar Jesus como sendo o verbo encarnado, como sendo o próprio Deus. Só que a narrativa da encarnação, isso é importantíssimo para que possamos compreender o conceito escriturístico do Deus homem, traz-nos a referência de que Jesus, ele, por mais que fosse o próprio Deus, ele não abandonava as suas características humanas. Por mais que Jesus se submetesse à encarnação, assim como o apóstolo Paulo traz a questão da kenosis, né, o esvaziamento, a gente vê que Jesus, ele é sim 100% homem e 100% Deus. Porque o mesmo Jesus que daqui a pouco vai revelar coisas profundas para a samaritana, é o mesmo Jesus que estava cansado do caminho. E isso daí revela muito da humanidade dele, tá? Os retratos medievais, até hoje, algumas formas de apresentar Jesus mostram ele como alguém totalmente destemido, totalmente quase um super-herói, né? Um super-homem. E de fato, Jesus é o próprio Deus, isso nós não negamos de forma alguma, evidentemente. Porém, nós não podemos esquecer das fragilidades humanas dele. Da forma como ele realmente tornou-se homem por amor a nós. Tá? Isso é importante, a gente não pode perder isso de vista. Você, professor, pode sim fazer referência, talvez até de forma mais profunda, a essa questão que o texto está abordando, tá? E eu creio que isso vai enriquecer a sua aula, principalmente em relação à questão da contextualização, ok? Vamos lá? Cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E aí você pode fazer um comentário com os seus alunos, perguntar a eles qual era a hora sexta, tá? Isso também eu tenho certeza que vai enriquecer a aula de vocês. Muitos não sabem e eu explico. A hora do judeu é diferente da nossa. Tá? O dia do judeu começa com o nascer do sol. O nosso dia começa à meia-noite, certo? O do judeu não. Começa com o nascer do sol aproximadamente às 6 da manhã. Então, entre as 6 e as 7, a hora primeira, entre as 7 e as 8, hora segunda, entre as 8 e as 9, hora terceira, entre as 9 e as 10, hora quarta, entre as 10 e as 11, hora quinta, entre as 11 ao meio-dia, hora sexta, ok? Então, em pleno meio-dia, aquela mulher estava recolhendo água, tomando água do poço de Jacó, ok? E esta passagem, antes de eu continuar a leitura, vale ressaltar isso, ela se passava no Monte Gerizim, ok? Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha lá, e o autor ele vai fazer referência àquela rixa que eu disse para vocês. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? É uma explicação, tá? Por isso que a mulher samaritana ela está chamando a atenção de Jesus, ok? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês adoram
o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ok? Olha lá que conversa extremamente profunda. Eu disse que aquela mulher, ela praticamente chamou a atenção de Jesus. Porque sim, dentro daquele contexto histórico e cultural, era quase que inadmissível, irmãos, a forma como Jesus se dirigiu a ela. Jesus homem, ela mulher. Isso é ressaltado nas falas dela. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Os dois não estavam em público, estavam ali, entre aspas, afastados da civilização. E além de tudo, né, um homem e uma mulher se comunicando, parece que Jesus foi um tanto quanto mal educado, né? E ela tá realmente chamando a atenção dele, tá? Essas palavras dela são palavras duras, mas Jesus, ele sabe conduzir conversas. O relato do diálogo entre Jesus e essa mulher é o segundo diálogo de uma série narrados no Evangelho de João. O primeiro, nós falamos na aula passada, que tratava-nos, né? Falava-nos a respeito da conversa entre Jesus e Nicodemos, e agora nós temos Jesus e uma mulher anônima. Eu gosto desse equilíbrio de João, porque no capítulo 3, Jesus estava conversando com um fariseu, com um mestre, com um dos príncipes dos judeus. E agora Jesus está falando com uma mulher, entre aspas, tá? Qualquer. Quem era ela na hora do dia, não é? Então, eu gosto desse equilíbrio, da forma como João retrata esse cuidado de Jesus em tratar com todos. Outra coisa que nós precisamos ressaltar aqui, meus amados, eu vou até abrir aqui, ó, para vocês. Pode ser aqui na minha guia mesmo, não tem problema. Olha lá, Israel nos tempos de Jesus. Isso vai ser importante para nós, para a gente poder contextualizar o negócio aqui. Vamos usar esse site aqui mesmo. Aí, agora sim ficou melhor para nós. Vamos lá, gente. Eu não sei se dá para ver o cursor do mouse aí, tá? Na gravação da minha tela. Mas lá na parte de baixo, no limite ali da região de Israel, na parte azulzinha, a gente vai ter a Idumeia. Um pouco mais para cima, a gente vai ter a Judéia. E mais para cima ainda, a gente vai ter a Galileia. E depois, por último, aliás, Samaria e lá por último a Galileia, ok? Aí vai ter Itureia, Traconites, Pérea, Decápolis. Gente, tudo isso eram províncias romanas, ok? Era a forma como os romanos fizeram a divisão territorial da terra dos judeus e eles lidavam com essa terra dessa forma. Cada uma dessas províncias tinha um governador, ok? Jesus estava ali na Judéia e ele queria sair da Judéia e ir para a Galileia. Se você está de olho aí no mapa que eu estou apresentando para vocês, com certeza a gente vai concluir que o caminho mais simples de um lugar para o outro era em linha reta, não é? Passando diretamente por Samaria. Só que aí tem uma questão. Como os judeus eles não se davam com os samaritanos, os judeus eles preferiam ir pelo lado direito ali. Eles saíam da Judéia, passavam pela Pérea, ou seja, eles atravessavam o Rio Jordão, passavam por Decápolis, que era uma região mista, tá? Muitos judeus tinham um grande preconceito com Decápolis, porque era uma região helenizada, morava muito gentil ali, para aí sim chegar na Galileia. Tudo isso para evitar passar por Samaria. Vamos voltar lá para a nossa lição. Então veja como o preconceito era grande. Eles preferiam aumentar em muito a viagem deles para não precisar olhar para a cara da gentalha, né? Para a cara ali dos samaritanos. Gente, é bom que você contextualize, você aluno de EBD, mas principalmente você, professor de escola dominical, se possível, baixa aí o mapa, coloca lá na tela, lá quando você for dar aula,
Não precisa ser desse site que eu usei aí, não. Tá? Mas se for também não tem problema. O mapa lá, pelo menos, é verdadeiro. Você vai contextualizar e os alunos vão finalmente entender. Você vai ver um monte de gente falando, nossa, eu nunca entendi isso. Toda vez que eu apresento esse mapa para falar, para dar um estudo nessa passagem, muita gente me olha e fala, caramba, Cristian, eu nunca entendi isso. É a primeira vez que eu tô vendo alguém explicar. Pode ter certeza que vai ser bacana isso, ok? Ainda dentro da profundidade de diálogo de Jesus, para a gente poder seguir adiante, que a gente já vai entrar na parte final da nossa aula, que é o corpo da lição, olha lá, a mulher samaritana diz para Jesus, nossos pais adoram neste monte, nossos antepassados adoraram aqui também. Ela está falando do Monte Gerizim. E ela fala, olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, e aí, Jesus? Já que você é profeta, porque no versículo 19 ela reconhece que Jesus é um profeta. Senhor, vejo que és profeta. Diga aí para mim, profeta, onde é o lugar onde a gente tem que adorar? Em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim, em Samaria? E a resposta de Jesus é surpreendente, meus queridos. Jesus diz para ela, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Então eu tenho certeza, o texto não está dizendo isso com todas as letras, mas eu tenho certeza que essa resposta de Jesus surpreendeu essa mulher, porque foi algo que ela nunca ouviu, um ensinamento que ela nunca ouviu. Jesus está trazendo algo extremamente profundo para ela. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, esquece essa rixa entre judeus e samaritanos. Esquece. Agora o negócio é adorar o Pai, minha querida. Então esquece esse preconceito que nós temos com vocês e que vocês têm conosco. Vamos adorar o Pai? Indo mais adiante, só passando aqui pelos objetivos da lição, meus amados, que é extremamente importante. O primeiro objetivo é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, já aqui na nossa aula, nosso subsídio, ó, 17 minutos de subsídio, consegui realizar pelo menos 2 objetivos. Vamos ver o terceiro. Integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus, ok? Amigos, antes de eu entrar aqui no corpo da lição, vou fazer uma explicação rápida, voltando aqui para o nosso mapa abençoado desse site. É importante para você entender o seguinte, por que os judeus eles tinham uma briga muito grande com os samaritanos? Olha lá, Reino Norte e Reino do Sul. Depois de 722, aliás, um pouco antes, mais ou menos ali no ano 960, 980 antes de Cristo, quando Salomão morre, o filho dele vai assumir o lugar dele. E os irmãos vão ler no relato, que aí ele começa a taxar muito o povo, né? Ninguém gosta de taxação. Começa a taxar, né, muito imposto, e o povo fica doido e se rebela. Jeroboão, ele vai assumir o controle do reino do norte, e Roboão, que é o filho de Salomão, vai ficar com o reino do sul, que é conhecido como reino de Judá, e o reino do norte é conhecido como reino de Israel, ok? Jerusalém, a capital do reino do sul, continua sendo a capital religiosa de todo o povo judeu, tanto do sul quanto do norte. E Jeroboão, ele ficou cabreiro com esse negócio, meus amigos. Ele vai falar, não, o povo vai sair daqui do reino de Israel para ir lá para Judá, para fazer culto, eles vão ficar por lá. Eles vão tramar contra mim, eles vão tirar meu reinado, e aí ele faz o que? Ele vai criar um altar em Betel e um altar lá para cima, e agora me fugiu da memória o nome do local, mas ele vai criar ali um altar diferente, ele vai criar um culto diferente. A adoração do reino do norte não vai ser mais centralizada em Jerusalém, mas vai estar toda centralizada no reino do norte. Nessa região onde ele vai criar um dos seus altares para o culto do povo é onde ficava Samaria, ok? Então a treta já começa por aí, porque nós temos, entre muitas aspas, tá, 2 judaísmos. O judaísmo do sul
e o judaísmo do norte. Um concede em Jerusalém e outro concede em Betel. Olha lá como o negócio já começa a mudar. Em 722, o reino do norte, o reino de Israel, ele cai sob o Império Assírio. E os assírios, eles tinham a política do caldeamento, eles vão tirar todo mundo daquela região e vão mandar para outro lugar. E aí vão mandar povos de outros lugares para preencher o reino do norte. O que vai acontecer? Eu respondo para vocês. O pessoal do reino do norte, mas principalmente dessa faixa de terra ali no meio, entre Samaria, Betel, Siquém, vai ser um povo extremamente misto. Então haverá não somente uma miscigenação racial, tá? Mas também um sincretismo religioso muito forte. E é por isso que o pessoal da Judéia tem um preconceito muito grande com o pessoal de Samaria. Porque eles são considerados povos mistos e povos de religião diferente, corruptores da religião judaica. Não somente isso, mas eles entraram em conflito várias vezes ao longo da história, inclusive Sambalate e Tobias eram samaritanos, tá? Então eles estavam atrapalhando a reconstrução dos muros e do templo no retorno do exílio. Então você vai ver que ao longo da história, depois de todo aquele desenrolar, os judeus e os samaritanos vão brigar várias vezes, tá? Então é uma rixa histórica. É lógico que eu estou resumindo tudo, tá? E é seu trabalho, professor, se aprofundar nisso, mas eu estou dando só um norte. Inclusive um dos nortes que eu estou dando aqui é: apresenta o mapa do negócio aí. Vai te ajudar demais, ok? Vamos lá, voltar para a nossa lição. O autor ele começa dizendo o seguinte: todo ser humano tem uma necessidade intrínseca de Deus. Isso é importante justamente pelo fato de que, por mais que aquela mulher estivesse vivendo numa vida de pecado, como Jesus nos revela, ela ainda assim tinha uma carência de Deus. Porque ela faz perguntas religiosas justamente no momento em que ela se depara com um rabino, que ela reconhece como sendo o profeta. Talvez as pessoas barrassem a ida dela aos cultos em Samaria, e agora Jesus está dando a oportunidade dela aprender e mostrando para ela que, por mais que ela vivesse uma vida torta, né, vamos dizer dessa forma, Deus ainda assim poderia receber a adoração dela caso ela mudasse. Se a gente for ver o restante do texto, a gente vai ver que a mulher, ela larga o cântaro dela, né, ela até esquece o que ela estava fazendo, ela vai entrar em Samaria e vai começar a falar para todo mundo de Jesus. Olha, Jesus está aqui, tem um cara que falou tudo que está acontecendo comigo, ele é o Messias, ele é o Cristo. Então ela já vira quase ali que uma missionária, uma pregadora do Evangelho. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Para que nós possamos compreender o impacto da conversa de Jesus com essa mulher. Porque o relato da primeira conversa, do primeiro diálogo entre Jesus e Nicodemos, não tem ali um desfecho propriamente dito. João não deixa bem claro se Nicodemos ele virou de fato um discípulo de Jesus, se ele abandonou o farisaísmo, se ele virou um cristão, não deixa claro isso. Mas o texto de João, capítulo 4 deixa bem claro, não, ela abandonou o que ela estava fazendo, ela deixou tudo de lado para falar de Jesus para os samaritanos. Importantíssimo nós vermos isso e você explicar isso, esse impacto, ok? Da conversa de Jesus com ela. O autor está falando aqui da missão de Jesus em passar por Samaria, lá em Sicar, e eu acho que faz bem a gente fazer menção disso, porque eu expliquei toda aquela volta que os judeus preferiam dar para não passar por Samaria, só que Jesus ele é bem assertivo, ele fala, não, eu vou por aqui. Lembra que eu falei, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então a ida dele a Samaria, a Sicar, tinha sim um propósito bem específico, tá? Jesus ele queria lidar naquelas circunstâncias com aquela mulher. Ele queria operar uma transformação profunda nela. Inclusive, depois deste episódio, Jesus vai ficar alguns dias com os samaritanos. Imagina
Quantas pessoas não foram alcançadas por Jesus graças à oportunidade que foi aberta depois da mensagem que Jesus trouxe para essa mulher e da transformação dela? Porque Jesus disse, olha, você tem 5 maridos e aquele que agora você tem não é seu. Com certeza ela já era uma mulher malquista na sociedade samaritana, justamente pelo fato, e eu tenho certeza disso, que ela foi meio-dia tirar água, a mulherada ia de manhã por causa do sol, ela foi meio-dia porque provavelmente ela não tinha um contato muito bom com a mulherada lá de Samaria, lá de Sicar. Então ela era uma pessoa malquista, um rabino judeu, profeta, Messias, foi lá e falou com ela. Pregou para ela e ainda deu toda a atenção para ela. Isso não é transformador, meus queridos? E aqui o autor ele muda um pouco o foco, né? Ele deixa o diálogo um pouco de lado aqui a partir do subtópico 3, o lugar de adoração, e mostra o seguinte para nós. O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. É por isso que nós cristãos compreendemos que nós não temos templo. Nós temos sim lugar de reunião, lugar de culto, mas o templo de Deus somos nós. E olha que eu não estou falando que o templo de Deus sou eu, tá? Porque eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos somos templo, somos o edifício levantado pelo próprio Deus, a igreja de Cristo, ok? Nós juntos, somente nós juntos, todos nós juntos somos igreja de Cristo, ok? E outra, igreja una, inseparável, o corpo único de Cristo, ok? Somente Cristo é que pode mandar em nós, somente Cristo é que pode trazer a salvação para nós, igreja. Porque nós somos uno e interligados a Cristo, ok? Se nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. O autor, no tópico 3, subtópico 1, ele vai trazer a palavra hebraica, o Hishtahawa, né? Creio que a pronúncia é essa. E depois ele vai trazer o conceito grego, que são pelo menos 2 palavras em grego para adoração, que é o latreia e o proskineu. A palavra utilizada por Jesus nesta passagem é o proskineu, que significa adorar, um ato de adoração. Jesus utilizou o termo proskineu e em português, né, trazendo para nós, para o nosso conceito, né, de adoração, isso dá a ideia de alguém que se ajoelha para beijar o pé do outro, ou seja, total submissão. No Novo Testamento, o proskineu remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso, ou seja, submissão total, como nós já falamos, meus queridos. Então, se a palavra-chave da lição, como o autor está trazendo aqui para nós, ó, vamos voltar lá. Palavra-chave, adoração. Se a palavra-chave é essa, é necessário que você, professor, explique esses conceitos. É por isso que o autor da lição, ele vai deixar a explicação do conceito da palavra adoração para o final, porque é para você encerrar mostrando, fechando, amarrando lá com a verdade prática, tá? Que a adoração é submissão total, ok? É o ato de se prostrar em completa submissão, reconhecendo o senhorio de alguém maior do que você, ok? De alguém mais poderoso, de alguém superior. É por isso que nós adoramos somente a Deus, ok, meus queridos? Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, onde nós falaremos a respeito do pão da vida. Espero você aqui. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar e inscreva-se no canal. Nos ajuda aí com o nosso projeto que está crescendo cada vez mais. Inúmeras pessoas têm sido abençoadas, ok? Têm sido alcançadas. Lembrando que o nosso propósito aqui é trazer subsídio, é fazer um comentário da lição para que você possa ter bala na agulha aí, poder ministrar a lição com mais fluidez, ok? Não tem como a gente falar, ter o propósito, não vamos exaurir a lição, gastar 2, 3 horas aqui. Não tem como, tá? Até por causa do meu tempo e por causa do tempo de vocês, ficaria muito difícil. Mas graças a Deus nós estamos aí. Ok, meus queridos? Caso queira entrar em contato conosco,
entre aí pelo Instagram, vai estar na descrição. Lá você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, vai poder fazer convite também para nós, ok? E caso esteja interessado, é só entrar em contato lá, tá bom, meus amados? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.